Olá, eu sou a Joana. E eu sou a Verusca. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Jornada da Liderança à Luz do Propósito, que nasceu do sincero desejo de colocar luz às jornadas que foram guiadas por um propósito claro. Toda semana, uma história contada sobre uma trilha pela qual todos nós podemos caminhar. E nela, o destino é o sentimento de realização. E hoje, a gente tem a honra de trazer para esse podcast uma pessoa que tem uma jornada de liderança muito inspiradora. Uma pessoa que veio do futuro e para o futuro nos leva, Marcos Davi, fundador de um dos festivais mais importantes quando a gente fala de futuro, de inovação, de criatividade, de cultura, que é o Hacktown, que acontece na pequena Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais. O Marcos também lidera uma aceleradora de lideranças e ecossistemas junto comigo. Então, por isso é um prazer muito, muito grande te receber aqui hoje no Jornada da Liderança, Marcos. O prazer é todo meu. Muito feliz com o convite de estar aqui com vocês. A gente tem trazido a intenção de contar histórias que demonstrem sinais, que demonstrem evidências de que essa luz do propósito bate para todo mundo. E você, enfim, na Clear Purpose, né, tem lidado muito também com esse assunto. Mas, sim, deixando o lado profissional e entrando um pouquinho mais no lado pessoal, a gente sabe que isso não tem diferença, mas do lugar onde a gente responde, né, talvez isso tenha alguma influência. A gente queria te pedir, Marcos, para você nos levar para o momento em que você disse sim para sua jornada de liderança. E se você puder trazer detalhes, né, desse momento. Que momento foi esse? O que você estava sentindo? Aonde você estava? Tinha alguém com você? Tinha mistério nesse momento? Tinha magia nesse momento? Tinha um sinal muito claro na sua história? Tinha um conflito? Você pode contar pra gente quando foi que você disse sim para sua jornada de liderança? Uau! Quando eu olho para trás, eu vejo que esse sim, ele é diário, né? Ele é diário, a gente está sempre dizendo sim, mas em relação ao Hacktown, principalmente, eu acho que a jornada dele, o sim, foi um pouquinho antes desse nome surgir, desse festival surgir, que foi quando eu estava saindo da faculdade, né? Isso era 2014, e aqui em Santa Rita do Sapucaí existe um movimento chamado Cidade Criativa e Cidade Feliz, e eu estava participando de um evento, um dos eventos, né, de um calendário recheado que acontece na cidade, né? Esse evento especificamente era um evento de criação de empresas chamado Startup Weekend. E nesse evento, mesmo eu já tendo tido empresas e ter feito um monte de coisa, nesse evento foi muito legal porque eu trabalhei com um monte de gente que eu não conhecia em cima de uma ideia que eu tinha de criar uma escola. E ali, durante esses 3 dias, trabalhando com essas pessoas, eu conhecia somente algumas delas. Foi muito interessante ver a dinâmica daquilo acontecer. Mais interessante para mim ainda foi ver que existia uma organização de pessoas que estava cuidando para que aquele evento acontecesse. E eles eram todos voluntários. E aquilo me chamou muita atenção, né? E eu acabei me aproximando muito dessas pessoas, que às vezes faziam parte do convívio ali da faculdade, mas que a gente interagia pouco. Eu acabei me aproximando bastante dessas pessoas e foi junto com algumas dessas pessoas que a gente começou a fazer o Hacktown, que é um evento que surgiu logo depois, assim, coisa de um ano e meio depois, a gente estava lançando a primeira edição do Hacktown. Então ele aconteceu por conta das pessoas certas estarem na hora certa, no momento certo, e obviamente nós temos o acesso a essa plataforma que é o Cidade Criativa, Cidade Feliz aqui nessa cidade, né? Então foi mais ou menos assim que a coisa toda aconteceu. Eu preciso falar, né? Porque eu acho que vocês estão sendo muito comedidos falando sobre o Hacktown. E eu, como estou do lado de fora, né, eu acho que eu posso dizer, para quem não conhece o Hacktown, é o festival mais incrível que existe quando a gente fala em inovação, em criatividade e em pessoas. Porque a magia que acontece ao longo desses dias, né, do festival, e também depois que continua acontecendo e reverberando, ela só pode ser fruto de um propósito enorme, né, que vocês colocaram em ação. Então, acho que é só importante ressaltar isso, né, que isso que vocês criaram, né, reverbera de uma forma mágica na vida de milhares de pessoas, né? Talvez do lado de dentro vocês não tenham a percepção do que é sentir isso do lado de fora. E falando em sentir, Marcos Davi, assim, nesse momento, né, em que você teve esse ahá, né? O que você estava sentindo, né? O que estava fazendo você vibrar nesse momento, né? Quando você entendeu isso? Eu sou muito empolgado por trabalhar com pessoas, né? Eu adoro trabalhar em projetos colaborativos com um monte de gente. Eu tenho uma cabeça de
de galera, assim, vamos dizer assim, sabe? Eu tenho uma facilidade para trabalhar com coisas complexas e que envolvam muitas pessoas. Então, eu tava sentindo muito prazer mesmo, sabe? Em estar junto com o pessoal, porque você não vê hora de dormir, você não liga de ficar acordado, de ficar sem comer, você não liga de perder uma prova. Para fazer a coisa acontecer, né? E existe uma coisa aqui em Santa Rita que é onde Santa Rita do Sapucaí, que é a cidade onde surgiu o Hacktown, onde que surgiram todas essas coisas, aonde que fica a Clear Purpose também, onde eu tô agora. Esse movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz, uma coisa que a gente consegue observar nele é que isso não é só um sentimento que eu tenho, mas que é compartilhado entre as pessoas que de alguma forma se envolvem com o movimento. É um sentimento de gratidão muito grande. Existe uma gratidão muito grande envolvida, porque lá atrás, no século passado, no início do século passado, essa liderança aqui da cidade, assim, a Moreira, ou a Luzia Enó Moreira, ela fez algo que é inexplicável. Uma pessoa fazer um investimento com ela tendo todas as possibilidades que ela tinha, ela pegar uma fortuna e investir numa escola de eletrônica, a primeira da América Latina, a sétima do mundo, colocar numa cidadezinha que na época devia ter o quê? 20, 30 mil habitantes, deixar essa escola de graça. E isso é muito inusitado e isso mudou a história da cidade. Então a gente chega em Santa Rita e já sente que existe uma gratidão muito grande, né? Então as pessoas falam com muita gratidão dela. Então essa gratidão me acompanha muito em todas as coisas e eu acabo experimentando esse sentimento de prazer de estar fazendo as coisas junto com as pessoas, junto com uma gratidão muito grande que acho que fica como pano de fundo, assim. E pelo que você sentia gratidão nesse momento que você estava dizendo sim para essa aventura do Hacktown? O que você agradecia todos os dias? Olha, eu agradeço muito as pessoas que me guiaram, assim, sabe? Algumas delas eu tenho acesso, assim, né? As pessoas que foram guiando a gente para que a gente pudesse se expressar, sabe? Porque eu acho que essa aqui é uma questão, assim, numa faculdade de engenharia, para aqueles que não conhecem, assim, ela pode ser os 5 piores anos da sua vida ou os 7 melhores. Mas eu brinco, a gente costuma brincar assim, mas geralmente as ciências exatas, elas não têm muito margem para expressão, assim, né? Sempre é um caminho já trilhado que você é ensinado a trilhar por ali, porque alguém já foi, já viu, já testou, já validou várias vezes, então por ali dá. Então não se tem muita margem para experimentações no que consiste em coisas que vão até um pouco além do que a própria engenharia se propõe a fazer. O que é telecomunicações se não é conectar pessoas, né? Por que eu não posso ter um exercício de conectar pessoas que vai um pouco além de fazer uma conexão 5G, sabe? Talvez a gente já está fazendo conexões de, sei lá, de 10G pessoalmente, muito mais de banda larga do que com a tecnologia. E eu sinto que essa gratidão ela tem muito a ver com isso, porque tiveram pessoas que ofereceram as bases para que a gente pudesse se expressar nesse lugar da criação de um evento, de poder experimentar, de poder errar, de não ter aquele compromisso com acertar, né? Então tem muito essa gratidão por essas pessoas que vieram antes. Sabe, eu sinto muito isso, assim, até hoje. É engraçado que vem o rostinho delas em mente. Maravilhoso, maravilhoso. Acho que a gente tem que sublinhar isso, né, Jo? A gratidão aparecendo de novo, né? Como um sentimento elevado, né? A gente costuma dizer que a gratidão é a expressão mais nobre dos nossos sentimentos. É o melhor estado mental que a gente pode alcançar, né, Marcos? E é interessante como, sem a gente falar absolutamente nada, você traz a gratidão como um sentimento muito presente até hoje, né? E naquela época, assim, quais eram as necessidades que você identificou, sabe? Que você percebeu, tipo, nossa, isso vira alguma coisa, né? Dá para fazer alguma coisa a partir disso, porque existe essa ou essas necessidades. Interessante. Uma coisa que eu notava bastante e que eu noto ainda até hoje, acho que cada vez a gente vai aprofundando sobre uma coisa, você vai notando que o buraco é bem mais embaixo. Eu sinto que as pessoas, elas adoram fazer coisas juntas. Todo mundo gosta de ter um clube de qualquer coisa. Ter um clube, ter um grupo de WhatsApp, que seja um grupo tem um grupo de hackers. Eu tenho uns amigos que são os hackerzinhos, assim, da época de faculdade, que a galera estão espalhada por todo canto. Eles gostam de um determinado assunto e eles falam só disso. E a vida deles é isso. É falar do que está acontecendo nas empresas que eles estão trabalhando, das coisas legais, das merdas que os chefes deles estão fazendo na empresa, de onde que está indo a tendência de uma tecnologia ou outra, ou de alguma coisa
coisa engraçada que eles aprontaram na internet. Assim como tem o grupo do CrossFit, sabe? As pessoas ficam se agrupando, só que elas não saem desses grupos. Elas ficam sempre fechadas nesses grupos e isso dá uma ideia de que é uma coisa que eu percebi uns anos atrás, que as pessoas elas costumam se identificar, como, se apresentar como se elas fossem um cubo. Então aqui eu mostro uma face, o Marcos que gosta de computação. Aqui eu mostro o Marcos que gosta de pescar. Aqui, sabe? E então fica parecendo que a gente tem um monte de lado e a gente se afiniza com as pessoas através dos grupos que têm afinidade com aquele lado. Só que eu percebi que essa ideia do cubo ou de qualquer outra figura geométrica que tenha vários lados, assim, ela é muito limitadora daquilo que a gente realmente é. A gente é muito mais parecido com uma esfera do que com um cubo. A gente tem um lado de dentro e um lado de fora, multicolorido, vamos dizer assim, sabe? Onde todas essas faces elas se misturam. E já que é assim e as pessoas se afinizam muito mais com essa ideia de cubo, eu vou ter que mostrar que não é bem assim. Aí o que eu faço? Eu boto todo mundo junto para ficar junto num final de semana, aonde que eu trago assuntos específicos, né, sobre cada uma dessas bolhas e o convite que a gente faz é que elas estourem as bolhas. E se elas não estourarem as bolhas por elas mesmas, eu tenho certeza que alguém vai estourar por elas, porque como o festival eles são cerca de, sei lá, entre 40 e 50 espaços acontecendo atividades simultaneamente, isso acaba que você planejou ir numa palestra e você chega lá, tá lotado, você tem que ir em outra coisa. E aí você sai de uma palestra de inteligência artificial e cai numa palestra de mindfulness. Você fala, tá, tudo bem, né? Aceito, e a gente avisa que isso pode acontecer muito para as pessoas, né? Olha, não tenha somente o plano A, tenha o plano B, se conecte, se jogue na experiência, porque aí é que a mágica acontece, aí que conexões inesperadas acontecem, e aí é onde acontece a combinatividade das coisas, sabe? Que é naqueles encontros inusitados que a gente costuma chamar de serendipidade. Essa serendipidade, ela é propositalmente introjetada no Hacktownz. A gente coloca ela ali para que as pessoas possam furar as próprias bolhas, né? E isso de uma forma muito natural, acontece de uma forma natural, né? A gente só cria a plataforma. A coisa acontece e a gente notou que ela acontecia de forma muito natural, porque eu acho que é um desejo das pessoas que isso aconteça. É um desejo por um salto, sabe, de percepção, de abertura de visão de mundo que as pessoas têm, que você só consegue isso interagindo com outras pessoas. Marcos, ao longo do ano, dos anos, perdão, essa visão que você descreveu de forma muito clara deve ter sido revelada para você. Acredito que lá no início, quando vocês começaram o festival ainda com poucas pessoas e poucos conteúdos, essa visão não estava tão clara. E aos poucos imagino que ela venha se clareando, né? E vem dos efeitos do festival também. Como que você descreveria pra gente as intenções que foram nascendo ao longo da vontade de juntar mais pessoas? Que ideias, que intenções, que sentimentos começaram a nascer em você e né, nas pessoas que fazem o Hacktown? Pra onde esses sentimentos estão levando o festival? Legal. E até o seu trabalho além do festival, né? Junto com a aceleradora e tudo que você faz. Sim, falando especificamente do Hacktownz para fechar esse capítulo, que eu acho que ele é um capítulo importante, é onde que acabam as pessoas me conhecendo mais, conhecendo Santa Rita também, tanto o João quanto o Carlos, que são as outras duas pessoas que estão junto comigo no núcleo duro da organização do Hacktown, que são mais de 300 pessoas que ajudam a gente a fazer a coisa acontecer diretamente, eles têm muito essa mentalidade de misturar as pessoas, eles têm muito isso, né? O que eu acho que é muito bacana é que a diversidade entre nós três faz com que a gente acesse bolhas diferentes e cada vez busque mais bolhas, né? Então, assim, de alguma forma, essa ideia ela já existia desde o princípio. O que está sendo muito interessante é saber que existem muito mais bolhas do que a gente imaginava e que cada vez que a gente conecta mais, essas bolhas, elas entendem que o festival ele é propositivo, que as pessoas podem vir e trocar uma ideia, a gente tentar criar alguma coisa junto e começam a surgir coisas dentro do Hacktown que não foi a gente que pensou. Na verdade, foi assim sempre desde o princípio, mas agora tá demais, assim, tá acontecendo muito mais coisa. Então, eu acho isso uma coisa interessante, porque sempre foi a nossa intenção, mas a gente não fazia ideia do quão profundo ela poderia ir. E eu sinto também que tem uma questão aqui de Santa Rita especificamente, que eu acho muito incrível, que é o movimento Cidade Criativa e Cidade Feliz, sabe? Porque o movimento, ele é um convite, na verdade. Ele é um convite para você não fazer como um 0 ou 1 já transformar Santa Rita numa cidade feliz. Ele é um convite para a gente conversar pelo menos sobre isso. Vamos falar sobre isso porque não é uma coisa que é muito trivial das pessoas conversarem, né? As pessoas estão mais acostumadas a falar mais dos problemas da
da depressão, dos inúmeros casos de depressão que a gente tem, e ninguém tá falando sobre, mas tem muita coisa que tá realmente muito ruim, muita coisa que tá horrível, mas o que pode ser legal, sabe? O que realmente as pessoas querem fazer? O que realmente deixa as pessoas realizadas e deixa as pessoas felizes, né? Então, eu sinto que esse convite do movimento, ele também é uma coisa que a gente pegou, tanto que a gente faz o Hacktown em cima dessa bandeira do Cidade Criativa, Cidade Feliz, e cada vez mais a gente vem saindo do armário em relação a essa questão de felicidade, que é alguma coisa que é muito difícil da gente, por mais que seja alguma coisa que no fundo todo mundo busque, cada vez mais é muito difícil as pessoas quererem falar sobre isso, porque a gente ainda está formando as bases para entender o que significa esse movimento de pensar a forma como a gente se organiza enquanto sociedade num local para gerar felicidade para as pessoas, mais do que sustentabilidade, sabe? Mais do que eficiência energética, um transporte eficiente, sabe? Isso tudo são decorrências da gente pensar as coisas com base numa mentalidade de que a felicidade pode ser uma coisa compartilhada e é algo que é intrínseco de todos, né? A gente só precisa de criar as condições para que ela floresça. Então, eu acho que também tem uma intenção muito clara em cima disso, né? E é engraçado que a gente ficou sabendo recentemente que no brasão da cidade aqui de Santa Rita, a bandeira de Santa Rita tem uma frasezinha que está escrita em latim, mas que na verdade ela quer dizer um cantinho feliz, que era uma coisa que não estava na cabeça das pessoas quando criaram o movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz. Então já se descobriu que desde da fundação da cidade, aí, né? desde a fundação da cidade, a gente já tem uma intenção de se criar um cantinho feliz. Porque assim como a Verusca estava falando, pessoal, é que tá um dos festivais mais importantes, né, que a gente tem. Eu escuto muito isso e eu acho que ele é muito importante mesmo, porque cada vez que eu interajo com uma pessoa, eu escuto uma história de amor, uma história de, sabe, uma história, é cada coisa que uma hora eu posso fazer um podcast só de cada história que a gente escuta, mas tem uma mágica que acontece, sabe? Eu me perdi um pouco no que eu ia falar, assim, mas tem uma coisa que acontece aqui na cidade que é meio impressionante, que sai do nosso controle, porque é uma cidade de 40 mil habitantes, onde que a gente, durante um festival de 4 dias, a gente consegue trazer 10 mil pessoas para cá, sabe? Por que isso não acontece em outra cidade? Tem uma coisa que acontece aqui em Santa Rita que é meio inexplicável, assim, mas que as pessoas topam que essa coisa aconteça aqui. E o interessante é que se você trazer um grande número de pessoas para uma pequena cidade, que nunca foi a intenção, não estava muita intenção de fazer assim, trazer uma galera dessa para cá. Não, gente, a gente projetou o Hacktown para 50 pessoas, tá? Para 50 pessoas. Eu e não para uma sabia tarde, disso. ele foi pensado para 50 pessoas em uma tarde, em 3 locais diferentes, onde as pessoas iam revezar de restaurantes durante a tarde. Quando a gente abriu as vendas, vieram 600 pessoas. Então, a nossa intenção nunca foi que viesse um número tão grande de pessoas para cá, né, e que essas combinações possíveis fossem chegando a números como nós estamos hoje. Mas acabou acontecendo e eu acredito que é muito por conta desse terreno fértil que Santa Rita proporciona. Porque é complexo trazer 10 mil pessoas para a cidade, mas isso em outros lugares poderia ser muito complicado. Como a gente sabe que em pequenas cidades de Minas que tem problemas durante o carnaval e tal, e entre outros momentos que a cidade fica muito cheia. E eu falo de problemas como, por exemplo, roubo, sabe? Que é uma coisa muito comum no nosso país, né? Uhum. A gente roda o Hacktown sem quase nada de reforço policial durante esses 4 dias e a gente nunca teve uma ocorrência policial significativa. Para ser sincero, nos últimos 3 anos, a única ocorrência, nas últimas 3 edições, eu diria, né? A única ocorrência policial que nós tivemos foi uma briga política entre participantes de lados opostos, assim, sabe? Por isso que eu falo que Santa Rita tem uma condição interessante e isso sim tá um pouco na nossa intenção ainda, respondendo a sua pergunta, que é mostrar o quanto Santa Rita é uma cidade legal, sabe? A gente acha Santa Rita uma cidade muito legal. A gente não sabe explicar muita coisa porque não tem muitos ativos turísticos. A gente não vê muitas coisas turísticas em Santa Rita assim, mas tem uma coisa que é legal aqui que a gente gosta, né? E que a gente gosta de compartilhar com as pessoas, que acaba sendo um local propício para coisas mágicas acontecerem. É como se Santa Rita tivesse nascido com um propósito claro. Verdade, né? Cantinho feliz. Um cantinho feliz, né? E o movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz me dá a sensação de que as pessoas se conectam por essa serendipidade que você mencionou também, né? Essa sincronicidade das histórias, dos fatos, né? Existe uma vibração que está presente na cidade que acaba conectando outras pessoas também. E o Hacktown, no final das contas, é isso, né? É um produto de Santa Rita, né? Desse propósito. Como o próprio nome diz, né? Hacktown é hackear a cidade, né? Hackear é uma palavra que foi
erroneamente associada a coisas erradas, né? Mas a etimologia da palavra, ela quer dizer transformação, né? Então, o convite que a gente faz de transformar uma cidade, ele não é só um convite para transformar Santa Rita, porque todo mundo que vem para o Hacktown vem de algum lugar, vem de alguma cidade. É um convite para, durante aqueles 4 dias, a gente se aproveitar dessa atmosfera que a cidade permite, hackear Santa Rita, mas levar isso para casa, entende? Levar isso para minha cidade e querer que eu caminhe com as relações que eu construí durante os 4 dias do festival, possam vir junto comigo, a rede que eu criei, como eu gosto de dizer, né? Conectei mais nós na minha rede, então o que eu vou fazer com isso, sabe? E também ter Santa Rita como um lugar onde ela pode voltar. Eu acho que isso é bem legal também, né? Você ter um lugar, mais um lugar para você chamar de seu, porque se tem algum lugar no mundo que está se propondo a ser um lugar, uma cidade mais feliz, esse projeto é da humanidade inteira, ele não é só daqui. Então eu penso bastante assim. Inspirador. Legal, fantástico. E quando você fala, né, dessa plataforma do Cidade Criativa, Cidade Feliz, eu tô bem familiarizada com ela, né? Eu já atuo dentro dela, mas eu sou nova nessa plataforma. Então, a gente queria te perguntar um pouco de que você viu ali no nascer dessa plataforma de potencial, que você conseguiu ligar todas essas ideias ou ter essa visão de que as pessoas, na verdade, sim, colaborariam para se conectar e formar mais redes, seriam tocadas por esse propósito de hackear a cidade com novos conhecimentos, com fusão de bolhas ou com estouro de bolhas. Quais eram os potenciais que talvez ainda estejam presentes nesse território, né? Que pode ser chamado de Santa Rita, mas também pode ser chamado de comunidade, cidade, que você acredita que proporcionaram essa experiência da sua jornada de liderança? Muito legal a sua pergunta, porque assim, tem uma figura muito emblemática dentro do movimento Cidade Criativa e Cidade Feliz, que é o professor Wander, né, que é um dos criadores, idealizadores do movimento. O que eu acho interessante é que hoje ele é o atual prefeito, ele já é prefeito da cidade já tem alguns anos. O que eu acho muito interessante sobre isso é que Santa Rita é uma cidade do interior de Minas Gerais, do sul de Minas Gerais mais especificamente, que é um lugar com uma cultura colonialista por natureza, por vir dos grandes latifúndios de café. Grande parte do café produzido no mundo sai de um raio de 50 quilômetros de Santa Rita, grande parte dele. Então, existe uma mentalidade colonialista numa cidade como essa ainda, né? Então, o que eu noto de interessante é que a figura do professor Wander, ela acaba transcendendo um pouco essa visão de você ter políticos que são conhecidos como os coronéis, que ainda acontecem em algumas cidades aqui. Uma atualização desses coronéis que eu acho que seriam os doutores, né? Os políticos doutores, que é o doutor não sei o quê, doutor fulano, que tem muito a ver com aquele cara que é um empresário ou que é um profissional proeminente em alguma área que acaba entrando na política. Aqui a gente tem uma pessoa que é um professor. E ele foi meu professor também, né? Então a gente tem um político que é reconhecido por ser um educador. E eu acho isso muito interessante, sabe, pro movimento, porque ele acaba sendo um movimento educacional mesmo, sabe? É um movimento educacional, ele é quase como se fosse um sistema de educação público hacker. De software aberto, é um software livre, sabe? É onde que as pessoas entram e vão co-criando as coisas. E eu acho isso interessante porque, como ele tem essa característica de ser livre, ele precisa de embasamento colaborativo. E eu acho que isso foi feito muito bem nas bases do movimento, que foi essa aliança entre as instituições, aonde que nenhuma delas perde o protagonismo delas e a singularidade que cada uma delas tem, seja na vocação de ser uma instituição de ensino, né? Ou seja uma empresa, da iniciativa privada e tal, ou seja até mesmo no poder público, sabe? Nenhuma delas perde a sua singularidade, mas todas se colocam em condições de colaborar com essa coisa que a gente chama de movimento Cidade Criativa e Cidade Feliz, que não é de nenhuma delas. Esse movimento não é de ninguém. E isso para mim é muito novo, e isso me atrai. Eu acho que é por isso que a Joana estava brincando de eu ser do futuro. Eu acho que é uma coisa muito nova, porque a gente não está acostumado a fazer as coisas somente por fazer, só porque é legal. A gente está acostumado a fazer porque dá lucro, tem dinheiro, ou sei lá, sabe? Não, o Cidade Criativa tem eventos que são extremamente reconhecidos, né? Mas tem eventos que o único propósito dele é ele acontecer. Ele só acontece porque eu achei que deveria, porque eu acho que tem alguém que vai gostar, sabe? Tem sempre alguém que vai gostar e que vai querer fazer parte. Então, eu acho isso muito incrível, porque você sai de uma lógica de dependência
Tem uma questão quando você fala de fazer coisas no Brasil, principalmente relacionadas à cultura, que é uma lógica de dependência das coisas do poder público, principalmente para acontecer, e isso eu falo de esferas tanto federais quanto estaduais, às vezes, para acontecer, principalmente, às vezes, até municipais, né? Aquelas cidadezinhas que nada acontece se não tiver alguém que entra ali e faz a coisa acontecer, fica sempre dependendo. Existe uma mudança dessa lógica da dependência e também da lógica da independência, que é quando a gente tem uma coisa que acontece numa cidade, que é só aquilo que acontece na cidade e mais ninguém tem espaço para criar, para inventar, sabe? Fica somente aquela coisinha acontecendo e toda a cidade trabalhando para aquela única coisa acontecer, quando na verdade você não sabe o que a cidade vai precisar amanhã. Você precisa que todos tenham a mesma possibilidade de acessar os mesmos recursos. E isso eu estou falando não só recursos financeiros, mas recursos de todos os âmbitos, né? Então você vai para um terceiro estágio dessa lógica de sair da dependência e da independência, que é a interdependência, que é todo mundo saber que, cara, eu sou uma instituição de ensino, estou apoiando o movimento Cidade Criativa, cedendo, por exemplo, o meu auditório, mas em contrapartida eu ganho muito com isso, porque os meus alunos têm um campo muito fértil para poder expressar suas ideias diferentes do que eles fazem dentro da sala de aula, sabe? Então, e quando você olha para o poder público, é muito interessante também, porque ele fomenta coisas que pode ser que gerem muitos impostos para a cidade. Hoje eu posso falar que o Rectão gera muito imposto para a cidade, e era uma aposta, uma brincadeira que hoje gera bastante imposto para a cidade, arrecadação, e gera um nome, um reconhecimento da cidade, assim como tem muitas outras coisas que acontecem, né, e que são decorrência, mesmo que exista uma instituição que não esteja completamente envolvida com o Rectal, por exemplo, que faz parte do evento, ela acaba sendo beneficiada por alguma coisa que acontece no festival, por exemplo, por conta de somente fazer parte dele, que é a mágica da interdependência, né? Você acaba enxergando o todo mais do que as partes, né? O todo ganha, né? Por isso, quando a gente fala, é importante, eu sempre falo de Santa Rita nas minhas falas, porque quando eu tô falando de Santa Rita, eu tô falando disso tudo, sabe? De uma diversidade muito grande, né? De uma complexidade, de uma diversidade muito grande de coisas, né? E é só assim que eu acredito que a gente vai conseguir avançar no tempo. É tendo muito claro essa lógica da interdependência das coisas, né? O quanto que a gente está muito mais conectados uns com os outros, que a gente tem muito mais coisas para nos aproximar do que para dividir. É o poder do coletivo, né? Sim. E é interessante a gente sublinhar, a gente tem essa brincadeira aqui no podcast de sublinhar algumas coisas, porque é nosso compromisso com quem está nos ouvindo é demonstrar os sinais que podem ser vivenciados por todos nós, em cada um dos seus contextos, que guiam uma jornada, né? E que levam a essa sensação de realização. E uma das coisas que muitas vezes é um impeditivo para a gente, principalmente quando a gente está iniciando uma ideia, inevitavelmente a gente passa por isso na jornada de liderança, na jornada de propósito, é a crença da escassez. Puxa, como é que eu vou começar isso? Eu já tô com algo maduro aqui, que já tá rodando, né? Já numa profissão, numa atuação, num cargo, numa empresa, num setor. Como é que eu começo uma coisa do zero? Por que eu vou dizer sim para isso? E você tem uma vivência de um território que se preparou ou que fez a proposta de se preparar para oferecer os recursos para que esses sims acontecessem com mais confiança, né? E acho que isso é louvável, né, de Santa Rita, é uma coisa que a gente devia aprender enquanto comunidades, né, ao redor do Brasil e do mundo, a se posicionar assim como comunidade, como eu crio as condições para que as pessoas possam dizer sim para suas jornadas, para que elas se sintam mais livres. Você podia contar um pouco para a gente quais foram esses recursos que foram fundamentais para que vocês dissessem sim para essa jornada e as jornadas que você assistiu florescendo no Cidade Criativa, Cidade Feliz? Legal. Eu acho que o principal recurso que a gente acessou é uma disponibilidade das pessoas que compõem essa rede do Cidade Criativa, Cidade Feliz, em fazer a coisa acontecer. A gente sempre ouvia o que você precisa. Então, assim, eu preciso do seu restaurante durante uma tarde para poder rolar palestras, assim, eu vou atrapalhar o seu horário de almoço, mas eu preciso de um espaço que seja no centro da cidade e tal. Então as pessoas sempre foram muito disponíveis, sabe? Desde um restaurante até mesmo a polícia militar, até mesmo os palestrantes que a gente convida para poder saírem de suas casas, porque a gente não tem cachê para os palestrantes, né? Justamente porque geralmente a gente não convida palestrantes, né? A gente convida pessoas para palestrar. E acaba muitos nomes surgindo que nunca foram associados a palestrantes por conta disso, sabe? Então existe uma disponibilidade muito grande das pessoas. Então eu falo que o Rectão, sim, é um evento, a gente pode não ser o maior evento do país e tudo mais, mas eu acho que a gente é o evento mais abundante, porque
a quantidade de cérebro e coração que eu tenho disponível é, assim, ó, eu me sinto muito afortunado para isso, porque essas relações, elas acabam, que vão muito além do festival. Então, acho que o recurso principal é a disponibilidade das pessoas fazer acontecer, sabe? As pessoas querem fazer acontecer, não sabe muito bem o que vai dar, mas vamos lá e vamos fazer, sabe? Eu acredito que o principal recurso é esse, assim. Essa é uma pergunta difícil de responder. Não, e você arrasou na resposta, que acho que é uma coisa que a gente precisa sublinhar aí, quando a gente tem um propósito para cumprir, é muito comum, né, a gente ouvir algumas pessoas, mas eu não tenho tal coisa, né, me falta isso para cumprir com esse trabalho, né, ou enfim, me faltam recursos. E aí você está trazendo uma ideia de que você não tinha recursos, você não tinha um restaurante, né, você não tinha os lugares para fazer isso acontecer, mas você tinha as relações. Sim, e eu confio muito nelas, né? Porque o pessoal fala assim, quanto vocês investiram para fazer um festival que hoje é patrocinado pelo Google Global? Aí eu falo, nada de dinheiro, nada. Não investi R$1. E é verdade mesmo. A gente não colocou R$1 do bolso no investimento no festival. Foi sempre uma questão de saber articular os recursos que já estão aí, sabe? Uhum. As coisas já estão aí, as pessoas já estão aí, as pessoas estão querendo se conectar, sabe? E querendo fazer coisas juntos. Então foi sempre assim, né? Então realmente tem uma questão de abundância muito grande envolvida nisso tudo, sabe? Gente, que mensagem importante! Que mensagem importante. Essa mensagem dessa visão de abundância, de entender que a abundância está nas relações e que os recursos virão pelas relações, é fundamental para a gente dar os passos que a gente precisa dar das nossas jornadas de liderança. Espero que isso esteja muito sublinhado. Obrigada, gratidão por essa mensagem. Fantástico. Tem uma piadinha que o pessoal costuma fazer que eu gosto muito e que cada vez mais eu vejo que é isso mesmo. Você não precisa de saber tudo, você tem que ter o telefone de quem sabe. E é bem isso. É bem isso mesmo. Você só vai que as coisas vão chegar. Só vai. Por isso que faz sentido tudo aquilo que eu estava falando lá atrás, sabe? Que cada vez que você traz uma bolha, essa bolha traz os seus recursos. Essa bolha traz os seus recursos e traz as suas necessidades. E traz a sua abundância e as suas ideias equivocadas de escassez. Quando você bota todo mundo junto, o sistema se equilibra. É como se o que sei lá, assim, no eletromagnetismo a gente explica isso. Mas é como se somente a gente colocasse o que está precisando com quem tem para oferecer, com quem está precisando juntos, sabe? E aí a mágica acontece por si só. Ela não precisa de ser muito orquestrada. Ela precisa de ser criada as condições, mas ela por si só ela se orquestra. É uma dança que acontece que a gente não sabe explicar. E cada vez que eu escuto uma história, eu fico muito impressionado com as coisas que acontecem, sabe? Que posição interessante, né? Essa posição de liderança que você assumiu, de criar as condições, né? Não de liderar um movimento, né? Que é um paradigma que talvez a gente tenha um pouco na cabeça. E sem a necessidade, Jo, complementando o que você está trazendo, de controle, de simplesmente criar as condições para que as coisas aconteçam e sem essa necessidade de controlar, até porque seria impossível, né? Controlar, por exemplo, o Rectal, é impossível. É impossível. Assim, gente, ter 300 pessoas na equipe, eu sei que devem ter muitas pessoas que têm muito mais gente nas suas equipes do que 300 pessoas, mas 300 pessoas que não trabalham juntas o ano inteiro para fazer uma coisa acontecer em 4 dias é loucura. Do tipo assim, aconteceu uma vez um acidente durante uma das palestras que teve um curto-circuito no espaço público que a gente estava usando e pegou fogo. E as pessoas não sabem muito o que fazer numa hora como essa e a gente explica para eles assim, olha, se acontecer alguma coisa muito grave, vocês ligam direto para a gente, né? Uhum. Mas não precisa de ser um incêndio, né? Então um rapaz me ligou correndo assim, falando assim, Marcos, tá pegando fogo no teto aqui do espaço e tal. Eu falei, cara, não liga para mim, não, liga para os bombeiros, porque eu não sei apagar fogo. Então, sabe, tem coisas que acontecem que nunca nós conseguiríamos controlar as variáveis. É muito complexo. O que é legal é você dar um senso de pertencimento tal para as pessoas que fazem parte, para que elas tenham confiança para tomar as decisões quando algo como isso acontece, sabe? Uhum. Que é desde um curto-circuito que pode acontecer, até mesmo um palestrante que faltou e ia moderar um painel de 4 pessoas. E você pegar o microfone e fazer a mediação. Isso já aconteceu com um staff nosso, um menino de 19 anos, que pegou o microfone e fez a mediação de 3 superstars aí do mundo da publicidade.
e a coisa aconteceu, sabe? Então, isso é muito legal, sabe? E não só as coisas incontroláveis e talvez trágicas, né, que possam acontecer no percurso, mas justamente o teu objetivo, né? O objetivo do festival em si, ele é fora do controle, né? Ele é dentro de uma lógica colaborativa, de uma resultante desejável que seja colaborativa, espontânea, né? Que esteja perfeitamente alinhada com o que as pessoas estão dispostas a florescer nas relações ali durante a vivência do festival. O que de tudo isso, assim, de toda essa vivência, e agora também trabalhando com aceleração de ecossistemas, olhando mais ainda para essa temática, né, que eu acho que a vivência do Hacktal te trouxe uma posição ainda mais permanente nisso durante o ano, o que você teve que desenvolver em você de recurso interno para abarcar ou para vivenciar tudo isso? Boa pergunta. Eu acho que o que eu estou desenvolvendo, né? Estou desenvolvendo, não desenvolvi tudo ainda. Mas tem um quê de confiança, sabe? De confiança que eu acho que é uma coisa que eu tenho trabalhado muito, assim, sabe? E é uma confiança que ela extrapola a mim, sabe? Ela extrapola a mim mesmo. Assim. A gente precisa de olhar pra gente e confiar que tudo vai dar certo, mas esse tudo vai dar certo, ele tem um outro lugar, assim, sabe? Ele é um lugar muito mais elevado, que é você ter certeza que você entende. No nosso caso, que a gente trabalha com aceleração de ecossistemas, de negócio, é uma certeza muito grande que a gente sabe o que significa ter uma razão social. A gente sabe o que isso significa, ter uma razão social, o que significa, e de saber que a gente está fazendo as coisas não por nós e sim pelos outros. Então, tudo o que tiver que acontecer, vai acontecer, independente do meu controle. Independente do meu controle. Então, quando as coisas acontecem, existe um fluxo de coisas acontecendo que a confiança está em saber que o melhor que aquele sistema permite vai gerar uma resultante. Sabe? Melhor vai ser sempre o que vai acontecer. Então, às vezes acontecem umas merdas, para não dizer outra palavra, vocês dão um pi aí na minha merda, mas é isso, às vezes acontece uma merda, mas assim, você tem certeza de que a merda que aconteceu, que esse problema que aconteceu, ele faz parte do processo do fluxo. E a confiança e o treino mesmo, o treino de verdade, é você saber que, já que você tem muita certeza que aquilo que você está fazendo é para os outros, e que se é assim, você não precisa de se preocupar com nada, porque os outros é que tem que criar as condições para que você continue gerando as condições para eles fazerem o que eles têm que fazer. Então, até o problema que aconteceu faz parte do show. Aquilo não é um problema. Ele só é diferente da tendência que você estava dando para aquele fluxo. Só que esse fluxo não é seu. E essa percepção de quando você está se querendo controlar esse fluxo, você está querendo modificar esse fluxo em benefício próprio, talvez, essa é uma destreza que é um treino da real confiança. É você parar de querer mexer nisso e deixar com que as coisas aconteçam do jeito que tem que acontecer. Isso não quer dizer que a gente não vá trabalhar para evitar com que uma luz queime, que um incêndio aconteça. Pelo contrário, a gente investe muito em fazer com que essas coisas, evitar problemas, né? Cada vez mais refinar os nossos processos e tudo mais. Mas quando acontece alguma coisa que é diferente daquilo que a gente planejou, e isso eu falo tanto dentro da Clear Purpose, como dentro do Hackdown, como qualquer outra atividade que a gente faz, a gente saber lidar com isso de uma forma em que isso não gere, pode até gerar dor, mas que não gere sofrimento, sabe? Uhum. Que são duas coisas bem diferentes e que a gente aprendeu a botar na mesma caixinha. Com certeza. E acho que tem uma mensagem tão incrível aí também, né? De tipo, tá, não temos controle, né? A gente cria as condições para que tudo funcione, mas aquilo que não funciona gera aprendizado também. Sim, né? Completamente. É a diferença da gente lidar com um sistema caótico e um sistema cosmológico, vamos dizer assim, cósmico, né? Que é o contrário de caos é cosmos. Então, se você olhar profundamente para um sistema caótico, você vai ver que no fundo ele está em equilíbrio. Ele está em equilíbrio, que aquilo que está acontecendo ali é somente uma percepção momentânea de desordem, mas que ela não existe, na verdade. Ela simplesmente é você olhar uma parte e não olhar o todo como um todo, que sempre o todo está em equilíbrio, está tudo em equilíbrio, está tudo certo. E isso, pelo menos, me deixa muito mais em paz para fazer. É como se fosse uma licença para meter os loucos, como se diz. Você tem uma licença para fazer o que tem que fazer, sabe? Que é tipo assim, ó, já que você tem que fazer, então vamos contar com que tudo está conspirando para que o melhor seja feito para todos. Incrível.
E falando em meter os loucos, quando vocês conceberam tudo isso, né, até quando a Clear Purpose também chegou na sua vida, muitas vezes a gente está gestando um propósito que está no âmbito do indizível ainda, né? Porque não são raras as vezes que a gente está diante de uma inovação quando a gente é chamado por essa luz. Então, passado o processo do indizível, do difícil de colocar em palavras, e quando vocês começaram a experienciar isso na prática, né, tanto o festival quanto a aceleração de ecossistemas e todas essas mensagens que você está trazendo hoje com tanta clareza, né? Como que as pessoas hoje identificam? Qual o significado do festival, a aceleração de ecossistemas, essa sua visão de empreendedorismo tem hoje para as pessoas que estão junto com você nessa caminhada, seja teus parceiros, sejam os clientes, o público do festival, a própria cidade, né? Que significado você acredita que a sua visão ou a visão que você disse sim trouxe para o mundo? Maravilhosa essa pergunta, é difícil também de responder assim, porque eu acho que são muitas coisas, sabe? Eu acho que à medida em que eu tô deixando esse propósito mais claro, que é você ganhar essas palavras que você falou assim para traduzir aquilo que é meio difícil de traduzir, à medida que esse processo está acontecendo comigo e com as pessoas que estão mais próximas, eu sinto que o grande papel disso tudo que a gente faz é o compartilhar a mesma meta. A gente começa a compartilhar a mesma meta porque se você ficar perguntando para as pessoas o que elas querem, elas vão falar um monte de coisas. Quero tal coisa, eu gostaria de ter isso, eu gostaria de ter aquilo, eu gostaria de fazer isso, aquilo, mas no fundo tudo que elas querem ter ou ser tem a ver com algo que as deixe mais felizes no final. Então essa meta, ela só vai ficar mais clara de que aonde a gente deve colocar mais esforços é em entender melhor o que é essa felicidade para além dessa ilusão da matéria, vamos dizer assim, né, das coisas e das posições e ir para um outro lugar de sensação, de realização conjunta. Então eu vejo que quanto mais pessoas entram em contato com isso, eu sinto que elas querem também fazer parte disso, mesmo assim como nós lá atrás, não tendo tanta fluência naquilo que a gente tem hoje quando a gente fala sobre o propósito do festival e sobre o propósito de Santa Rita do Sapucaí, desse movimento como um todo, sabe? Então a pessoa não sabe muito bem o que é, não, mas vamos lá, vamos embora, eu quero fazer também, eu quero estar junto com vocês. Eu falo porque eu acabei de sair de 2 reuniões em que exatamente isso aconteceu. Uma era com uma psicóloga que trabalha num órgão público aqui, que ela acabou de chegar e ela falou assim, olha, eu fiquei sabendo desse negócio aí, eu não sei muito bem o que é, mas eu quero estar junto com vocês. Então vem aqui pra gente tomar um café, pra você me explicar melhor. E a outra foi com uma pessoa que eu tô trabalhando para finalizar o after movie do ano passado do festival, né, que ficou bem legal. Em breve, não sei quando que isso vai ser exibido, mas vai estar no ar em breve. Ela viu o vídeo e ela começou a chorar, assim, dizendo o quanto que ela estava feliz de fazer parte daquele vídeo. Só que ela não aparece no vídeo, entende? Ela não aparece no vídeo, mas ela me falou isso. Que incrível. Então, isso me deixou bem motivado, assim. É muito complicado fazer isso tudo, mas é muito legal, porque as pessoas vêm me contar essas coisas. Ontem mesmo também, anteontem, desculpa, sexta-feira, tô me confundindo com o tempo aqui. Sexta-feira passada, eu tive uma reunião também com um rapaz que apareceu aqui de paraquedas, mas que, assim, a vida dele foi transformada por coisas que aconteceram no festival, com um momento em que ele estava sentado na praça da cidade comendo feijão tropeiro, sentado na calçada, ele conheceu uma pessoa que mudou a vida dela. E ele fundou uma empresa e hoje presta serviço com essa empresa e tal, enfim, sabe, essas coisas são muito legais. E aí ele veio me procurar e falando o seguinte, olha, eu criei uma empresa com base em algumas vivências que a gente teve aí no festival, a gente tá fazendo um monte de coisa e eu quero estar junto com vocês. Eu quero fazer alguma coisa junto com vocês, eu não sei muito bem o que é, então se eu trabalho com NFT, esse rapaz trabalha com NFT, eu não sei muito bem o que você vai fazer com essa informação, mas se em algum momento pintar alguma coisa, lembra de mim que eu tô aqui para colaborar com vocês, porque é muito legal o que vocês estão fazendo aí e tal. Então é isso, sabe? Conecta, né? Sim. Conecta, isso gerar conexão de verdade, né? Sim, conexão de impacto, né? De impacto, é. Só que Sim. quando você olha para trás, né? Hoje a gente entende o tamanho do Hacktown, qualquer pessoa que dá um Google vai entender, né? E digamos que de certa forma fique fácil de conectar, né? Não que seja
fácil, mas é mais fácil de conectar as pessoas sendo, né, tendo a visibilidade que o Hacktown tem hoje. Mas lá atrás, né, quando vocês decidiram criar esse movimento, né, quem que foi que se engajou nessa jornada com vocês? Porque quando a gente inicia uma nova ideia, todo mundo acha que a gente é louco, né? Mas sempre tem os loucos que vêm juntos com a gente, né? E quem foram esses loucos? Eu acho que os primeiros loucos foram a galera do Cidade Criativa, Cidade Feliz, sabe? A galera é meio doida mesmo. A galera entrou e ajudou a gente pra caramba, né? A gente conseguiu restaurante, a gente conseguiu escola, a gente conseguiu voluntário, a gente conseguiu que antigamente o Hacktown era aqueles bannerzinhos de trabalho científico, sabe? Era aquilo, assim, eles fizeram aquilo de graça pra gente. O convite das pessoas para poder palestrar, ele ainda passa por um pequeno grupo de pessoas, sabe? Ainda tem um pequeno grupo de curadores que ainda faz isso, sabe? Eu acho que esses que são sócios hoje, né, principalmente em sua maioria os sócios, essas pessoas que foram as primeiras meio loucas, assim, sabe? Porque você chamar uma pessoa que é o bambambam de sei lá o quê, para poder vir numa cidade de 40 mil habitantes para um evento que estava nas suas primeiras edições, que ninguém tinha ouvido falar, para passar 4 dias aqui com a gente, isso é loucura, sabe? E sem pagar. Isso aí era um agravante muito grande, que eu acho que é um evento desses grandes que a gente tem no país hoje, isso é inimaginável, né? A gente vê grandes eventos vindo de fora do Brasil, se instalando aqui no Brasil com budgets de centenas de milhões de reais para poder fazer alguma coisa que a gente faz. Eu não vou dizer quem diz se é melhor ou pior, são as pessoas que vão nos dois, né? Mas que a gente consegue fazer algo que tem muito impacto, que gera grandes resultados, isso a gente sabe que vai muito dessa licença para hackear que a gente tem, sabe? A gente não tem limite em pensar formas de juntar pessoas para estourar as suas bolhas. E isso a coisa rola. E qual que era a característica dessas pessoas? Assim, se você pudesse escolher uma característica em comum, né, desses loucos que se uniram a vocês, né? O que você acha que criou essa cola? Eu acho que são pessoas meio inquietas, assim, são pessoas extremamente inquietas. Assim, eu acho que a palavra certa nem inquieta. São pessoas inconformadas, de certa forma também, sabe? Existe uma inconformidade com as coisas que as pessoas estão abertas a testar algo, sabe? Esse mindset do hacker, ele é muito legal. Porque se você for olhar, mal ou bem, o mundo está funcionando, entendeu? Ele está funcionando. Tem gente que tem menos do que as outras, mas ele funciona. Mas por que eu quero mudar? O que é esse impulso que surge de inconformidade com esse sistema que está rodando, que está funcionando? Existe uma coisa ali dentro que as pessoas às vezes não conseguem nominar, uma inconformidade com essas normas, com as coisas, que eleva o padrão do pode ser melhor, sabe? Pode ser mais para todos, sabe? Pode ser... E as pessoas topam. Elas topam. Acho que elas topam muito baseado nessa inconformidade, essa vontade de se conectar e fazer junto, sabe? Tem um conformismo, mas ao mesmo tempo também tem essa vontade de fazer alguma coisa junto, colaborativo com outras pessoas também, sabe? É um impulso para colaborar também muito grande. Impressionante. E eu passo muito por isso, né? A gente chega a lidar com muitos projetos ao longo do ano e é impressionante as coisas que a gente escuta das empresas, das instituições de ensino, que elas querem fazer alguma coisa, elas querem se juntar para fazer coisas juntas, sabe? Isso é muito legal. Isso, quando você tem uma cidade como plataforma, você abre um leque gigante para os inconformados. Eu acho que isso aqui é muito legal. Você está inconformado, você tem uma coisa que precisa de ser alterada em uma cidade. E Santa Rita é essa cidade que está aberta a essas possibilidades de transformação. E por falar nisso, você já contou alguns dos impactos, né, que essa jornada já gerou. Mas se você agora pudesse nos levar para o futuro e compartilhar com a gente o que você vê com o máximo de potencial, o máximo de impacto que a sua jornada pode gerar, pelo menos de onde você está vendo agora. Já que você é do futuro. Leve de volta para o futuro. Tem uma amiga nossa que fala isso, né, que brinca muito disso. Cara, essa é uma pergunta, né? O que você vê? E você... Aqui o podcast é gravado, então se você quiser tomar um tempo para respirar, fechar os olhos e pensar, nossa, se eu tivesse 1 bilhão e pudesse fazer tudo para criar todas as condições para a gente gerar o máximo do impacto que a gente pode gerar com colaboração, com essa vontade de furar bolhas, com essa vontade das pessoas de hackear, de transformar, com essa vontade de refletir sobre felicidade, de repensar as nossas estruturas sociais,
tudo isso que você trouxe aqui? O que você vê? É uma excelente pergunta, assim, e eu não precisaria nem de tomar muito ar para responder, não. Já fico assim, ai meu Deus, preciso falar. Porque eu vejo muita coisa, assim, sabe, de possibilidades disso tudo. Como dizem que a palavra tem poder, né? Então eu vou falar o que eu penso. Eu acredito muito, muito mesmo. Eu acho que a raiz da minha. Até de como eu entrei nessa bagunça toda. Lembra lá atrás que eu falei que eu queria criar uma empresa de educação? Uhum. A minha inconformidade com o sistema educacional, eu acho que me levou até esse momento, de certa forma. Eu acredito que o movimento Cidade Criativa e Cidade Feliz, ele tem um potencial de se institucionalizar de uma forma que ele possa virar uma universidade mesmo. Nós não temos precedente na humanidade de uma universidade destinada à felicidade das outras, né? Onde que a tecnologia serve à felicidade, onde que a arte serve à felicidade, à transcendência, sabe? Onde que a gente tem uma meta educacional muito além do fazer. Então eu vejo que ele tem esse potencial de ser uma universidade, assim como ele também tem um potencial de ser colaborativo com outras cidades, onde outras cidades comecem a assumir a felicidade como uma meta, né? O que transcende até os planos de governo, né? Você sai de ter um plano, quando você fala assim, a única meta de uma cidade é a felicidade, você está transcendendo um plano de governo político, você está dando um plano de cidade, é um plano de cidade, não é um plano de governo, é uma meta em que qualquer político que esteja ali, ou qualquer morador, qualquer empreendedor, ele consegue entender que vai muito além do seu mesmo. Então eu acho que ter uma universidade que ensina isso, você ter outras instituições que trabalham dando suporte a isso, eu acho que a gente pode sim criar os novos negócios do século XXI, que eu acredito que a gente ainda não experimenta. A gente agora está em 2023, que é, sei lá, pouco mais de 20 anos do início desse século XXI. A gente ainda não sabe o que são os negócios do século XXI. A gente ainda não entendeu o que são os negócios do século XXI. A gente ainda acredita que esses negócios, ou que a nossa vivência nessa sociedade, ela é muito baseada na tecnologia ou no que a tecnologia pode nos proporcionar. Só que a tecnologia é uma pequena engrenagem disso tudo, né? Uma pequena engrenagem disso tudo que a gente, em algum momento, eu acho que todo mundo vai perceber que o grande lance da sociedade e que a gente vem fazendo ao longo da história experimentos, a gente colocou um Deus inventado no meio da sociedade e colocamos falando assim, ó, o centro do mundo é Deus, só que é um Deus que alguém inventou. Aí depois a gente foi e colocou o homem no centro disso, né? Falou, não, esse Deus não está dando certo não, deu muito poder para uma igreja, para poucos, então eu vou colocar o homem no centro dessa coisa, também deu ruim. Nesse momento a gente falou assim, não, então pai, então eu vou fazer um homem que na minha cabeça seria um homem, uma mentalidade perfeita, certinha, que não erra, trabalha 24/7, que só consome bits e elétrons. E a gente colocou essa inteligência, está colocando essa inteligência no centro da nossa sociedade, né? Chamando as cidades inteligentes, a gente está criando, né? Máquinas inteligentes e não sei o quê. Isso também eu acredito que não tem muita sustentabilidade no tempo. A gente só vai conseguir dar um salto quando a gente botar a vida no centro da sociedade. É só com a vida no centro da sociedade, é só quando a gente começar a olhar para todas as formas de vida como tendo necessidade de serem consideradas nas coisas, né? Então, eu acho que só assim que a gente vai avançar no tempo, né? Então, eu acho que uma universidade que possa trazer essas novas coisas, eu acho que é importante, sabe? Uma universidade para a vida, vamos dizer assim, mais do que uma universidade que se propõe a ensinar tecnologia, se propõe a ensinar arte, se propõe a ensinar, sei lá, qualquer tipo de modalidade de ciência, que é o que está na moda, e começa a falar um pouco mais do que a gente sabe sobre a vida e do que é colaborar, experienciar um pouco mais isso. Eu acho que isso é um potencial que a gente tem aqui. Por que não Santa Rita do Sapucaí, né? Por que não aqui ser um bom lugar para um campus? Que o universo te ouça, que a sua palavra tenha muito poder, porque eu adorei Amém. ser levada para esse futuro. Eu também. Eu quero estar aí nessa universidade. Opa, com certeza, 2 professoras. Maravilhoso, maravilhoso. E, Marcos, terminando já, indo para o final aqui da nossa conversa, né? O que significa para você ter um propósito claro? Uma excelente pergunta, e uma pergunta muito bonita, porque essa frase ficou... Ter um propósito claro foi uma coisa que veio para mim a partir do momento que eu conheci a Joana, né? Significa ter um propósito claro, significa servir.
ter certeza de que você está aqui para servir. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com ela nessa época que foi: peraí, mas esse negócio que você está falando sobre propósito claro aí, qual que é o propósito de uma goiabeira? Eu queria que ela falasse para mim: o propósito de uma goiabeira é da goiaba. E não é, né? Não é. Se a gente for olhar para o que uma goiabeira faz, a gente pode olhar para uma goiabeira e falar do fruto dela, a gente pode falar sobre os micro-organismos que vivem nas raízes, a gente pode falar da sombra, a gente pode falar da beleza dela. Como que a gente empacota isso tudo para falar de todas as possibilidades dessa goiabeira e olha para isso, para todo o potencial que ela tem e traduz isso num propósito? É dizer o propósito dessa goiabeira é ser significativo nas relações dela. E ser significativo nas relações, no fundo, é servir. Acho que é o potencial máximo de você, de significado nas relações das pessoas, é você servir a ela. Então, é isso que significa para mim. Uau! Gente, respira, porque assim, Respira. eu acho que esse podcast está alcançando o que a gente se propôs. Eu acho também, Jo. Gente, quantas respostas, quanta clareza, né? Quantas coisas apareceram já comuns aqui, né? Uhum. Entre as pessoas que trouxeram a confiança, a gratidão, né? As relações. Olha, a gente não tem como te agradecer por tantas mensagens, por compartilhar essa vivência. É tão inspirador ver que esse festival acontece, claro, pela intenção, né, dos fundadores, mas pelas mãos, pela colaboração de uma cidade toda, né? E que isso está se traduzindo de alguma forma em instrumentos para instrumentalizar ou para institucionalizar, desculpe, essa plataforma para outras comunidades e que a gente saiba que isso não precisa de nada além de disponibilidade nas relações, né? Porque fica parecendo que a gente precisa de um orçamento municipal gigantesco, mas a gente precisa de uma boa conversa mineira. De preferência com café e pão de queijo. Isso. Exatamente, a Verusca já conhece já, né? E se tiver Já um sabe. docinho de leite, melhor ainda. Então, é a máfia, né? A máfia. A máfia é o pão de queijo, É. café e o doce de leite. Mas é importante a gente dizer isso, porque a gente tem falado aqui no podcast que a gente quer tirar a liderança do Olimpo e retomar a liderança que senta em volta da fogueira, que compartilha suas aflições, que se dá tempo para pensar, que se dá tempo de fala, né? Que toma um café e um doce de leite, um pãozinho de queijo, né? E eu acho que tudo que você contou aqui é uma experiência de sentar em volta da fogueira de uma cidade, ver o que a gente pode fazer junto, cada um pode trazer. É inevitável que isso gere gratidão ou que isso tenha vindo da gratidão. Muito obrigada, Marcos, por ter aceitado o nosso convite. E Eu muito que agradeço. obrigada a quem está nos ouvindo. Se você gostou, se você se emocionou, se você se identificou, fique com a gente toda semana e sempre aos domingos, porque domingo é aquele dia que pode bater uma ai, 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 que acontece com a minha segunda-feira. Uma jornada com trilhas que todos nós podemos caminhar e cujo destino é a realização. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima. Um beijo, Muito obrigada. obrigado. Gratidão, Marcos. Obrigado a vocês, meninos e os ouvintes. Foi incrível compartilhar a jornada com vocês. E daqui seguimos juntos, furando as nossas bolhas. Fiquem bem, um beijo.